No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O presidente Jair Bolsonaro recua e divulga declaração à nação como pedido de desculpas por discursos atentatórios à democracia no 7 de setembro. Publicação de nota oficial se deu após reunião às pressas com o ex-presidente Michel Temer, que sugeriu a divulgação de um manifesto de pacificação. Câmara dos Deputados aprova texto base do novo Código Eleitoral, que quer alterar regras para o pleito do ano que vem. Essas e outras notícias já edição desta sexta-feira, 10 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Eu já havia preparado um editorial para essa sexta-feira, quando, no final da tarde de ontem, surgiu aquela nota oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, produzida após uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer, que parece que virou conselheiro do ex-capitão, levado às pressas para Brasília, em uma tentativa de serenar os ânimos após aquelas declarações atentatórias no ato do 7 de setembro. Eu farei a leitura na íntegra dessa espécie de pedido de desculpas do Jair Bolsonaro para que vocês tirem as suas conclusões. A nota é intitulada Declaração à Nação e o presidente diz o seguinte: no instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. Democracia é isso. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer
o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria, família. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Assim termina a nota do Palácio do Planalto a respeito dos episódios que se deram nos últimos dias, esse pedido de desculpas do Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é a seguinte: até quando se sustentará essa nova tentativa de trégua do ex-capitão? Façam suas apostas. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes desse importantíssimo programa que é o Faixa Livre. Estou à sua inteira disposição. Léo, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Léo, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro, de uma vez por todas, essa semana, que partiu para o tudo ou nada na tentativa de se manter no comando do país. Prova disso foram esses discursos que ele realizou em Brasília e principalmente em São Paulo, no 7 de setembro último, com ameaças abertas às instituições, em especial ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que só sairá morto da presidência da República. Fez questão de manter a sua horda mobilizada para a eventualidade de um levante contra a nossa democracia a qualquer momento. Qual foi a impressão que você teve, Léo, tanto da postura do chefe do Executivo como dos seus apoiadores nessas manifestações do chamado Dia da Independência? A minha impressão, meu caro Anderson, é a seguinte: eles conseguiram fazer uma manifestação numerosa e, de certa forma, com a expectativa de dar um tiro de grosso calibre, e o tiro saiu pela culatra. Essa é a minha primeira impressão. A montanha pariu um rato. Eu acho que é importante um tipo de formulação que eu faço questão de adiantar, porque é possuído por um paradoxo, que você pode dizer claramente que foi essa atividade que os bolsonaristas patrocinaram no 7 de setembro, uma gigantesca manifestação de força da fraqueza do governo. Esse é o paradoxo. É a manifestação de força da fraqueza, da fragilidade, do isolamento, da falta de rumos do governo.
Isso é uma coisa que aconteceu por várias razões. Primeiro, que eles mostraram que têm capacidade de mobilizar um grande número de pessoas. Se você considerar o que tem sido dito até agora pelas instituições de pesquisa, o Datafolha, por exemplo, e ele tem 20 a 25% de intenções de voto, ainda consegue conservar esse padrão, ou mais precisamente o que a Datafolha tem feito, é que o chamado bolsonarismo raiz, aquele bolsonarismo vinculado fortemente, o núcleo duro dessa proposta, chegaria a 12%, 13%. Isso, em termos da população brasileira, significa uma quantidade gigantesca de 20 milhões de pessoas. Se você tem recursos financeiros, e isso não faltou para a mobilização em pauta, você pode transportar essas pessoas e fazer efetivamente uma manifestação numerosa, como fizeram. Agora, essa quantidade de manifestantes, ela se perde e deixa de ter expectativas, digamos assim, permanentes de acúmulo de forças, de crescimento, porque a ela está associada uma qualidade precária de discurso, de proposta. Então, na realidade, essa manifestação é mais ou menos como aquele feiticeiro que desencadeia forças que depois não sabe como controlar. Então, a rigor, se você analisa o discurso do presidente, tanto em Brasília como em São Paulo, você vai perceber, ele emana diretrizes que ele próprio não tem a menor condição de cumprir. É uma coisa impressionante, tanto que já está no desdobramento uma série de adeptos da proposta do presidente que caíram em campo imaginando que estava em curso uma revolução, que iria fechar o Congresso, invadir o Supremo. Essa gente está já arrependida, reclamando, até criticando. É um tipo de manifestação que não resulta no adensamento, no acúmulo de forças. Pelo contrário, ela realça, aprofunda o que já vinha acontecendo em termos de isolamento, em termos de perplexidade, de confusão, de caos, que efetivamente essa manifestação só fez agravar. Por isso eu insisto na minha formulação original. Foi uma demonstração de força, da fraqueza e da fragilidade do governo. Essa é a impressão que eu tenho dos acontecimentos produzidos pelo bolsonarismo no 7 de setembro e no seu desdobramento. Agora, Léo, essa exaltação do bolsonarismo à ditadura pode deixar a ameaça retórica e tomar as ruas do país? Você acredita nessa possibilidade de um autogolpe do presidente caso ele não seja reeleito no ano que vem, elegendo o STF como seu perseguidor? Sem dúvida, existe naturalmente uma intentona golpista permanente partido do presidente Bolsonaro. Acho que ele tem uma intenção continuada de dar o golpe, desde que assumiu, desde a primeira semana. Agora, as possibilidades reais de ele vir a fazer isso é que estão desaparecendo, na minha modesta opinião. Eu tenho a impressão que ele foi eleito com 58 milhões de votos, porque muita gente votou nele porque estava uma crise econômica, porque era anti-PT, porque achava que o Moro ia para o governo combater a corrupção. Tudo isso foi se desfazendo. Ele não repete, digamos, esse desempenho eleitoral. E eu acho também que essa manifestação do 7 de setembro foi a apoteose da capacidade de mobilização. Ele cada vez terá menos condições de mobilizar, até por conta do fiasco do desdobramento da manifestação. Agora, certamente ele não se afastará um segundo sequer, porque isso é da natureza da sua proposta, da tentona golpista. Ele deixou claro isso no começo desse ano, depois daquela pataquada lá da invasão do Capitólio, que o projeto dele era em tudo semelhante, que provavelmente ele ia cuidar de evitar os erros que foram cometidos lá. Ele prepara efetivamente um golpe, um autogolpe. E se ele tiver força suficiente, ele dará esse golpe, é indiscutível. Só que ele não tem força suficiente e cada vez, na minha opinião, tem menos forças para isso. É evidente que há um perigo permanente desse tipo de solução trágica para a sociedade brasileira. Ele tem, naturalmente, a formulação inicial era ligada à ideia de que, perdendo a eleição no segundo turno de 2022, ele ia definir
a farsa do sistema eleitoral brasileiro, não teve voto impresso, ia conclamar essa gente que foi para a rua no 7 de setembro para não aceitar uma eventual derrota eleitoral. Agora, eu acho que a situação dele está se agravando a tal ponto que, na medida em que ele percebe que as possibilidades de ganhar a eleição no segundo turno se reduzem, começa a se agregar a possibilidade de que ele talvez não consiga sequer ir ao segundo turno. E isso, evidentemente, deve colocar para ele antecipar o golpe, que o golpe estava planejado para depois do resultado desfavorável a ele na eleição. Como essa possibilidade de esvaziamento do seu potencial eleitoral está em curso, pode acontecer ou não, ele naturalmente intensifica o seu esforço de articulação golpista. Agora, isso evidentemente depende de variáveis que ele também não controla. Se ele controlasse, ele já teria dado o golpe. Ele depende que os militares, que as forças armadas apoiem o golpe. E isso, naturalmente, é uma coisa que pode não acontecer, muito embora boa parte do pelotão de generais da garantia da lei e da ordem, que estão já no governo, sejam tão golpistas quanto ele, mas eu acho que isso depende de um posicionamento do conjunto das Forças Armadas. Depende também de um tipo de utilização das polícias militares como milícia particular, como guarda pretoriana da proposta golpista. Isso também pode não acontecer. Eu acho, inclusive, que um dado importante a ser observado nessas manifestações do 7 de setembro é que aquele perigo que foi, digamos assim, visto como um possível risco, que é a participação de polícias militares armadas na mobilização, não se realizou. A polícia militar ficou cumprindo as suas funções normais de polícia, não aconteceu. Tanto que na própria declaração do presidente do Supremo, o Fux, ele fez um elogio a esse comportamento oficial das polícias militares. Então eu acho que ele certamente tem esse objetivo, trabalhará permanentemente por ele, mas na minha opinião, hoje o Bolsonaro está mais próximo do impeachment do que da possibilidade de dar um golpe. Falando um pouquinho agora sobre a repercussão, que não foi pequena, desses discursos atentatórios do Bolsonaro, Léo, eu queria começar pelo que disse a instituição mais combatida pelo chefe do Executivo, que é o Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Fux foi incisivo na sua resposta à fala golpista do ex-capitão, disse que ninguém fechará a corte como o Bolsonaro vem ameaçando todo o tempo e que o desprezo a decisões judiciais por parte de chefe de qualquer poder configura crime de responsabilidade. Te pareceram suficientes essas declarações do Luiz Fux, Léo? Ele agiu à altura das ameaças que o STF sofreu? Aliás, o Supremo tem atuado da melhor maneira nesse período caótico que o país atravessa? Meu caro Anderson, sem dúvida, o texto lido pelo presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, certamente foi objeto de elaboração coletiva. Ele deve ter discutido com os seus pares aí da Corte Suprema. Eu acho que o documento, do ponto de vista da sua qualidade política, do que foi expresso, é um bom documento. E, inclusive, na minha opinião, é um documento marcado pela firmeza na definição de algumas questões absolutamente fundamentais. Primeiro, a questão de declarar claramente que o presidente, ao discursar em São Paulo, em Brasília, cometeu crime de responsabilidade. É evidente que essa é uma afirmação forte. E crime de responsabilidade não só se ele vier a desobedecer uma ordem do Supremo. Quando o presidente da República, que é o titular da principal alavanca do poder político, declara que não vai obedecer uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal, ele já cometeu crime de responsabilidade. E no texto lido pelo Fux, ele remete esse problema para uma outra instituição, para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, que é quem tem atribuição de, diante de um crime de responsabilidade do presidente, desencadear o processo legal de seu afastamento, que é o impeachment. Então ele jogou
a peteca para o Congresso Nacional e para a Câmara dos Deputados. É evidente que as instituições têm atribuições muito bem delimitadas na letra da lei e têm limitações com relação a que tipo de papel pode cumprir num quadro crítico como esse. Evidentemente, tem algumas questões do comportamento do Supremo que têm sofrido modificações nos últimos tempos. Vocês já devem ter observado, os ouvintes desse programa, o nosso brilhante entrevistador, que o Supremo voltou do recesso, do último recesso, com um comportamento um pouco diferente. Ao contrário daquelas 11 ilhas cercadas de vaidades e diferenças por todos os lados, ele tem manifestado algumas posições unitárias, na medida em que o quadro político evoluiu, agravou, ganhou uma intensidade maior, ganhou a característica de uma crise institucional, onde a relação basicamente do parlamento, do judiciário com o executivo, com o presidente Bolsonaro, chegou a um limite de não retorno. Não tem possibilidade de acordo, nem de negociação, eles estão num contraponto antagônico. E, evidentemente, o Supremo, ao se comportar como um todo, não só nas primeiras decisões tomadas depois que voltou do recesso, como inclusive um pedido de investigação novo sobre o comportamento do presidente, como agora, nessa nota lida pelo presidente Luiz Fux. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, poderia fazer mais. O Supremo pode fazer mais. Eu acho, inclusive, corre no interior, nos escaninhos do Supremo, uma série de processos contra o presidente e seus aliados. E esses processos estão ali no andamento, naquele ritmo, digamos assim, normalmente lento do funcionamento do judiciário brasileiro. Como você vive um tempo de crise, de intensificação do tempo político, o Supremo pode agilizar o andamento desses processos, porque ali, evidentemente, o Supremo, por ele próprio, não tem condições de colocar, digamos assim, a questão do impeachment ou afastamento direto do presidente. Encaminha isso para a Câmara dos Deputados. Mas uma série de questões relacionadas a crimes, digamos assim, puníveis a partir das atribuições do Supremo, não só do presidente Bolsonaro, como boa parte dos seus aliados, de certa forma o Supremo já tem tomado providências. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito firme. Quando uma figura caricata, absurda, que nem esse presidente do PTB, o Vargas, deve se virar no túmulo diante desse mal final da sua proposta original. E aparece ali armado até os dentes, ameaçando, e foi preso. Então, na realidade, alguns dos convocadores desse ato de 7 de setembro já estão presos. E, evidentemente, também já está uma coisa que eu chamo a atenção e acho curioso, é que, em geral, um ato como esse, que teve um custo altíssimo em termos de financeiros, não só os custos de dinheiro público, você imagina o que é o deslocamento do presidente com as aeronaves, helicópteros, seguranças, ir a Brasília, volta no mesmo dia, acompanhado de muita gente, e fora disso, financiamento vindo dos setores aí do agronegócio, que ficou claro, certamente é um grande número de recursos. Uma característica desse movimento é que, normalmente, você, muito depois que acontece o movimento, investiga o mau uso de dinheiro ou o tipo de financiamento. Esse movimento de 7 de setembro dos bolsonaristas, começou a ser investigado antes de acontecer. Então, na realidade, são medidas que, no âmbito do judiciário e da instância suprema do judiciário, que é o STF, muita coisa pode ser agilizada, eles podem fazer mais do que fizeram, mas a tomada de posição feita pelo documento é muito positiva e é um dado, digamos, importante do momento político brasileiro. Por outro lado, Léo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrou mais uma vez que não passa de um sabujo, um bajulador do Jair Bolsonaro. Depois dos ataques abertos à democracia, ele voltou com aquele discurso de pacificação entre os poderes que vem sustentando desde que sentou na cadeira de presidente da Casa do Povo e dos cerca de 130 pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo.
disse que o compromisso do país com as urnas eletrônicas em 2022 é inadiável e elogiou o caráter pacífico dos atos do 7 de setembro. O presidente da Câmara só esqueceu de citar que esses manifestantes defendiam uma invasão ao STF e a derrubada da democracia no país. Enfim, Léo, tá na cara que o Arthur Lira sequer cogita a possibilidade de pautar o impeachment do Bolsonaro. Como é que você analisa essa fala do presidente da Câmara para esse episódio gravíssimo, Léo? Meu caro Anderson, eu tenho uma concordância plena com a caracterização que você mesmo faz dessa figura. O Arthur Lira é por demais conhecido, sua trajetória pregressa, e certamente ele cumpre ali funções relacionadas com o que ele sempre foi, né? Não há a menor dúvida com relação a isso. Agora, o problema não é o Arthur Lira, o problema são as circunstâncias do Arthur Lira. Eu acho que o Centrão, ele é um dos líderes do Centrão, eu acho que ele cumpre hoje no parlamento, na Câmara dos Deputados, um papel muito semelhante do Eduardo Cunha. Ele é o Eduardo Cunha do presente momento. Ele lidera, articula uma maioria relacionada a esse esquema de partidos fisiológicos, e eu vejo que o discurso dele é um discurso, digamos assim, que é marcado pela ambiguidade e, de certa forma, ele já se prepara para eventuais desdobramentos em que a sobrevivência do Centrão tenha que ser defendida numa situação pós-Bolsonaro. Isso é um dado interessante de alguns aspectos da fala dele. Lá atrás, quando ele fez referência que tem um botão amarelo do impeachment, que ele pode de uma hora para outra apertar. Depois, quando ele voltou a assistir, que ia levar ao plenário a votação do voto impresso para virar definitivamente essa página. Ele está sempre sinalizando que, digamos assim, na medida que desmorone o esquema Bolsonaro ao qual ele está ligado, com compromissos efetivos de sustentá-lo, ele tem um discurso que vai dizer, olha, eu avisei antes, eu tive essa posição. Então eu vejo no discurso dele essa ambiguidade, que é um pouco marcada por características. O Centrão sempre soube o que quer. O que eles querem, eles estão passando a boiada deles lá. É exatamente esse orçamento paralelo aí, são as verbas das alianças aí com os governos, e exatamente os recursos que aparecem nas mãos dos deputados que são vereadores federais, digamos assim. Eles estão passando a boiada deles e fazendo esse tipo de discurso. Eu acho que tem que ser visto essa dimensão ambígua como característica. E tem mais uma questão. Uma coisa que já ficou claro lá atrás, eu não vou me lembrar o nome, mas um presidente da Câmara nos tempos daquele primeira proposta de impeachment, que disse uma frase que, na minha opinião, pode valer também para o momento atual. Independente da correlação de forças na Câmara dos Deputados, se houver manifestação muito forte da sociedade em favor do impeachment, essa correlação se altera. O que a sociedade mostrar muito fortemente que está querendo, o Congresso Nacional, a Câmara, termina querendo também. Isso eu acho que continua a valer. Na medida em que o processo de articulação política, digamos, das forças favoráveis a uma saída, digamos assim, pela via do impeachment, para dar fim a essa tragédia do governo Bolsonaro, eu acho que o próprio Centrão pode embarcar nisso a qualquer momento. Eles estão com algumas datas definidas. Por exemplo, quando chegar em abril do ano que vem, quando alguns dos seus líderes tiverem que se desincompatibilizar de cargos no governo para disputar a próxima eleição, eles certamente vão atualizar a sua opinião e a sua posição. É assim que sempre comportou o Centrão. Por isso mesmo, digamos, as suas características são muito conhecidas da sociedade brasileira. Já mais de uma vez, dezenas de analistas já disseram que eles podem andar com um governo em decadência até a beira do túmulo, mas não vão se jogar dentro do túmulo com esse governo. Agora, Léo, o tal do mercado também reagiu a mais esse arrobo do Jair Bolsonaro. A Bolsa de Valores de São Paulo teve forte queda na quarta-feira, na casa dos 3,78%. O dólar chegou a R$ 5,32. A turma da grana parece decidida a um desembarque do governo.
Essa possibilidade de rompimento definitivo do grande capital com o bolsonarismo afetaria de que forma a situação do presidente da República, Léo? Você acha que isso pode de fato acontecer? O ex-capitão ainda parece ser funcional para essa turma. Meu caro Anderson, quando se fala de mercados, é um nome genérico para a grande burguesia, as classes dominantes da sociedade, que naturalmente é marcada por diferenciações ao seu interno, não é? Tem os banqueiros, tem a FEBRABAN, tem a Federação das Indústrias, tem os industriais de grande, médio, pequeno porte, o comércio, os serviços, em geral toda essa turma da bufunfa, do dinheiro grosso, que os jornais chamam de mercado. E, evidentemente, o comportamento político desses segmentos tem a hegemonia de certos setores que são muito mais fortes do que os outros, mas tem divisões internas. Eu acho importante prestar atenção nisso. Eu considero que aqueles segmentos dominantes do mercado, o capital financeiro, os ciclos mais poderosos do agronegócio, digamos assim, os grandes barões da propriedade de serviços, que tem prosperado muito ultimamente, essa gente tem uma relação com a política que não é só para oferir os ganhos imediatos da relação com o governo atual. Essa gente tem uma preocupação estratégica com relação ao que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Em geral, é gente muito subordinada a uma lógica do sistema financeiro mundial, das tendências que começam a amadurecer no interior desse sistema do qual eles fazem parte e são figuras, digamos, de importância secundária, mas relativamente razoáveis. Essa gente é um tipo de gente do mercado. Essa gente, na minha opinião, já acionou os seus intelectuais orgânicos, esses economistas brilhantes formados em Harvard, essas várias instituições de pesquisas, fundações, são dezenas que tem, são quadros políticos que administram os interesses desse setor dominante. Essa gente, na minha opinião, já está preparando a saída, o abandono, já migraram para uma outra sina. Então, esse segmento do mercado, eu acho que já avaliou que não só o governo atual do Bolsonaro, com o Guedes, é disfuncional, como o projeto golpista do Bolsonaro é disfuncional e prejudicial, inclusive aos interesses econômicos imediatos. Então, eu acho que esse segmento está dando sinais muito claros e manifestos públicos de busca de uma solução, de construção de uma alternativa que não é do Bolsonaro e não é dos que apoiam o Bolsonaro. Mas, em muitos setores muito ricos, por exemplo, a banda atrasada do agronegócio, essas empreiteiras que trabalham no fluxo com o agronegócio, caminhoneiros, que não são mais trabalhadores, donos de caminhão, são todos articulados com o agronegócio, com esse segmento do agronegócio. Essa gente, por exemplo, continua apostando fortemente no Bolsonaro. Você vê claramente pela manifestação do dia 7 de setembro, inclusive o financiamento. Essa AgroSoja, Associação de Produtores de Soja, na figura daquele cidadão, que foi chamado depois na Polícia Federal e chegou lá com uma fila imensa de tratores caríssimos, esses caminhões que saem novinhos das concessionárias lá em Brasília, andando um caminhão sem carroceria, tudo brilhando, aquilo não tem uma poeira, nunca andou no cerrado, nunca saiu. Esse tipo de gente continua apostando fortemente no Bolsonaro, e é gente endinheirada e gente que está ganhando muito dinheiro com a situação atual. É evidente, eu não sei se você se lembra, mas há pouco tempo teve um delegado da Polícia Federal que foi afastado do seu cargo e da sua investigação, aquele que bateu de frente com o Salles sobre os madeireiros. Ele disse claramente, numa entrevista imensa, ele é um bolsonarista, é um delegado da Polícia Federal que tem um pensamento claramente de direita, mas ele dizia, olha, essa coisa dos madeireiros é empresas riquíssimas, é muito dinheiro envolvido. Então, madeireiros,
os, digamos assim, mineradores que estão exportando ouro clandestinamente, os digamos, atravessadores de vacinas. Então tem uma série de segmentos do capital que apostam não só no atual governo Bolsonaro, tem vínculo com esse governo, articula as manifestações que ele pede para que eles articulem, como também aposta no golpe. Essa gente faz parte também do capital. Agora eles estão divididos, como aliás divididos estão quase todos os segmentos da sociedade. O quadro é extremamente confuso e o polo de condensação, de saída para essa situação, ainda não se definiu claramente para a sociedade brasileira, lamentavelmente. A grande questão, Léo, é que enquanto Bolsonaro ameaça a democracia, o país segue à deriva. Não temos um presidente para cuidar dos problemas reais do povo brasileiro. Dessa inflação que voltou a assombrar as pessoas, do desemprego recorde, desse cenário de extrema pobreza e insegurança alimentar, com gente fazendo fila para disputar ossos, de uma pandemia que já matou mais de 580 mil pessoas no país, essa crise energética que se coloca, não dá para ficarmos um segundo mais sequer com esse sujeito ocupando o Executivo Federal, Léo. Muito bem, meu caro Anderson, eu quero declarar que eu tenho contigo, na formulação que você fez da sua pergunta, concordância plena, não dá para ficar. Provavelmente nenhum dos grandes problemas da situação social, política brasileira se resolverá antes de que possamos afastar a crise, o mal maior, a presença do governo Bolsonaro. Eu estou de pleno acordo contigo com relação a isso. Tanto que você vê claramente que tem uma situação que se agrava, desemprego, fome, inflação, carestia, crise ambiental, desmatamento, fogo, e a pandemia. E o pano de fundo da tragédia, que é a pandemia tratada pelo negacionismo do governo. Então, não há a menor dúvida, nenhum dos problemas graves que afetam a sociedade brasileira será resolvido enquanto não nos livrarmos deste governo. Eu estou convencido disso, você também. O problema é saber o número dos convencidos disso precisa crescer, e está crescendo. E, evidentemente, na medida em que isso se torna uma presença massiva e manifesta, certamente isso poderá produzir um resultado. Fora Bolsonaro, essa é a palavra de ordem que unifica as manifestações de rua que têm sido patrocinadas e organizadas, não só pelos partidos de esquerda, os partidos democráticos, como agora está se anunciando para o próximo fim de semana uma manifestação capitaneada por uma direita, digamos que quer demarcar a diferença com relação ao bolsonarismo. Então, na medida em que essa convicção de que os problemas brasileiros não se resolverão enquanto não afastar o Bolsonaro do governo, se ampliar e se tornar massiva, aí estaremos nos aproximando de uma outra discussão, que é como é que nós vamos recompor o país devastado por essa experiência trágica da ultradireita governando um país como o Brasil. Eu estou convicto e cultivando, inclusive, digamos assim, a atividade permanente e procurando me articular com todos os que têm essa mesma posição. Estou contigo, Anderson. Bolsonaro, nem mais um segundo. Imaginando a possibilidade de o Hamilton Mourão assumir o cargo nos últimos meses de mandato, Léo, nessa hipótese de afastamento do Bolsonaro, isso traria algum ganho para o país? Me parece que os militares gostam mais do vice do que do presidente da República. Como é que você enxerga a alternativa Mourão em 2022, Léo? São duas coisas totalmente diferentes. A possibilidade do Mourão assumir, no caso do impeachment do Bolsonaro, e uma eventual candidatura presidencial do general Mourão Filho. Eu acho que aí tem que tratar separado as duas coisas. Na minha opinião, se houver impeachment, nas condições normais de decretação, assume o vice, assume o Mourão. Provavelmente o que vai acontecer aí é um gigantesco alívio pelo fato de termos nos livrado do Bolsonaro. Então isso é uma coisa que fala a favor do Mourão, não por conta do Mourão propriamente dito, não é uma coisa relacionada à qualidade do Mourão, é relacionada à qualidade da situação. A sociedade brasileira terá finalmente se livrado dessa figura
ignominiosa, dessa figura terrível que foi para a política brasileira o Bolsonaro. Que foi não, que tem sido, né? Que continua sendo. Agora, evidentemente, o Mourão, se assumir nessas condições, ele assume nessas condições. As condições de um processo político que definiu o afastamento de um projeto. Então, ele será muito diferente, né? Não tem a ver com uma pesquisa sobre as qualidades do Mourão, mas sobre as qualidades da situação que conseguiu afastar o genocida da presidência da República. Então, esse é um problema. O outro é a eventual candidatura do Mourão. Eu não sei, não saberia dizer se os militares gostam mais do Mourão do que do Bolsonaro. Imagino que gostem mais, sim, porque o Mourão é general, passou pelos cursos todos, dizem que foi muito bem avaliado, primeiro lugar. E o Bolsonaro foi quase expulso por conta de uma tentativa terrorista, que é um pouco da sua natureza. Então, é provável que os militares gostem muito mais do Mourão do que do Bolsonaro, mas eu não tenho como saber disso. Agora, o que eu acho pouco provável é que ele seja um candidato com viabilidade à presidência da República. Na minha opinião, eles podem até tentar uma solução desse tipo, mas eu creio que os segmentos, digamos assim, dos setores mais dominantes na economia brasileira estão à caça de uma figura talvez um pouco diferente de um general do Exército para operar como uma terceira via, ou como, no caso do Bolsonaro já terá sido afastado, seria a construção de um nome capaz de se contrapor ao Lula, que aparece até agora na pesquisa como candidato mais forte, mas certamente, se houver uma situação de impeachment antes das eleições, o cenário da disputa presidencial vai mudar totalmente. Tudo que está se projetando agora com relação a isso deixa de existir automaticamente, porque hoje as projeções sobre quem vai ganhar, quem não pode, as pesquisas de opinião, é em relação, digamos assim, à presença do Bolsonaro e a necessidade de uma articulação contra ele. Se ele já tiver saído, muda tudo. Inclusive, eu acho que a armação do cenário da disputa presidencial em 2022 só será armado na 1/10 hora. Não será uma coisa capaz de você fazer previsão com mais de um ano de antecedência. Então, eu acho que é assim que eu respondo à sua pergunta. E como os partidos do campo progressista deveriam atuar, Léo, para se impor ao Jair Bolsonaro e seus apoiadores treslocados? É o momento de se buscar uma ampla aliança na tentativa de convencer o Arthur Lira a pautar o impeachment. Não passou da hora de uma atitude mais incisiva desse pessoal da esquerda, Léo? Meu caro Anderson, na minha opinião, existem muitas esquerdas. E algumas dessas esquerdas já estão tendo, já há algum tempo, posição incisiva com relação às necessidades de uma presença mais forte no contraponto radical ao projeto golpista do Bolsonaro. Mas, evidentemente, que a questão fundamental que se coloca é a possibilidade de se adensar um polo forte de contraposição capaz de efetivamente infligir derrotas ao esquema e ao projeto golpista do Bolsonaro. Aí, evidentemente, depende de união de propósito. Tem uma série de questões, eu acho que, em geral, quase todas as esquerdas definem o bolsonarismo como inimigo principal, o inimigo principal contra o qual você deve travar a sua luta. E boa parte das esquerdas tem definido que você, para derrotar o Bolsonaro, tem que esticar, ampliar as suas forças para os setores democráticos, não necessariamente de esquerda, ou até setores de direita, que não sejam comprometidas com o golpismo do Bolsonaro. Aí já começa a haver um processo de discussão política que é importante ser considerado. Do ponto de vista da luta imediata, eu acho decisivo que haja uma pressão articulada de todos aqueles que se opõem àquele que se define como inimigo principal. Agora, isso não pode ser projetado, isso é um dos problemas do atual momento político, para a composição de aliança eleitoral em 2022, porque aí você já imprime um elemento de divisão que prejudica a unidade de luta concreta do ponto de vista imediato. Então, eu sou favorável a você, digamos assim, golpear
juntos e marchar separados com relação às discussões mais permanentes de recomposição, até porque, na minha opinião, como já ficou claro numa resposta a uma pergunta anterior, essa questão do cenário eleitoral é uma projeção que deve ficar para próximo à disputa eleitoral, lá em meados do ano que vem. Agora, eu acho que tem que forçar a barra, pressão forte sobre o Congresso para que o impeachment, que aliás essa palavra impeachment, muito tempo atrás, era falada por muito poucas pessoas. Agora tem muita gente falando isso, nunca vi falar tanto impeachment. Pode ser que a gente se aproxima da possibilidade real de unificar forças em favor desse acontecimento que pode marcar um divisor de águas na política brasileira contemporânea. Léo Lince, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de mais essa entrevista e estarei sempre à disposição dos ouvintes e dos produtores desse importantíssimo programa das Forças Democráticas Brasileiras. Um abraço, bom fim de semana para todos. Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Kleber Busato. Kleber Busato, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma alegria, mais uma vez, estarmos dialogando com vocês. Kleber, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Kleber, nós fomos testemunhas algumas semanas atrás de uma das cenas mais marcantes, por que não dizer, da história desse país. Mais de 6.000 indígenas de 173 povos se deslocaram até Brasília para lutar
contra esse criminoso marco temporal que, depois de muitas idas e vindas, finalmente voltou a ser debatido em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no que vai definir a situação da demarcação de territórios destinados aos povos originários no país. O acampamento Luta pela Vida foi palco de uma série de mobilizações, de rituais que reforçaram a resistência e a resiliência dos indígenas, que há 521 anos vêm sendo massacrados no nosso país e agora vêem suas terras, mais do que nunca, sob o risco da ganância do agronegócio, dos garimpeiros, dos madeireiros. Antes de nós debatermos especificamente esse julgamento no STF, Kleber, eu queria que você nos desse o seu depoimento a respeito dessa mobilização histórica dos povos originários para fazer valer o seu direito à terra, garantido pela Constituição Federal. O que você viu lá em Brasília nessas últimas semanas, Kleber? De fato, Anderson, tem sido muito emocionante todo esse processo de organização, de articulação, de mobilização, de participação política dos povos originários, povos indígenas do nosso país, em todas as regiões do Brasil ao longo desses últimos meses, lembrando da presença no acampamento Levante pela Terra durante o mês de junho, um acampamento que se estendeu dos dias 8 a 30 de junho, aqui em Brasília, com várias mobilizações feitas por dezenas de povos em todas as regiões do Brasil. E agora, a partir do dia 22, no acampamento Luta pela Vida, que durante 15 dias tem se mobilizado de forma intensa, somando agora nessa última semana com a segunda marcha das mulheres indígenas, enfim, que tem demonstrado essa capacidade, essa potência de articulação e mobilização, de resistência, de resiliência dos povos originários, na luta, na defesa dos seus projetos de vida, dos seus projetos de futuro, do direito sagrado, direito fundamental às suas terras tradicionalmente ocupadas, que está numa disputa intensa nos territórios e na mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. Uma série de agressões contra os povos tem se dado nas diferentes regiões e os povos têm se mantido firmes nessa luta e demonstraram ao longo desses meses, mais uma vez, que, enfim, tem essa ânsia pela vida, essa luta pela vida e tem se articulado cada vez mais para fazer valer esse direito à vida, o direito aos seus usos, costumes, crenças, tradições, como consignado na nossa Carta Constitucional. Na semana do dia 22 foram, como você comentou, cerca de 6.000 lideranças. Na semana seguinte, um pouco menos, mas cerca de 1.500 lideranças, e mais uma vez agora, durante esta semana, na Marcha das Mulheres Indígenas, com cerca de 4.000 mulheres mobilizadas aqui em Brasília. Então isso é bastante emocionante, é um fato histórico para os povos indígenas, é um fato histórico para Brasília, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Nós nos deparamos também, Kleber, com uma série de entidades da sociedade civil, personalidades, políticos, acadêmicos, em defesa dessa importante pauta do não ao marco temporal pela manutenção dos territórios dos povos indígenas contra esse governo genocida do senhor Jair Bolsonaro. Como é que vocês do CIMI observaram todas essas manifestações de apoio nacional e internacional diante dessa tentativa de desmonte promovida pelo capital hegemônico? A luta dos povos indígenas é uma luta mobilizadora. Ela mobiliza pessoas, mobiliza organizações e articula
a atuação dessas articulações em torno também da luta dos povos indígenas, numa perspectiva de defesa da causa indígena como uma causa de todos, porque de fato é assim, a causa dos povos indígenas é uma causa da sociedade brasileira, da sociedade do planeta Terra. Nós estamos vivendo uma situação climática que se direciona para potenciais catastróficos. Haja vista, por exemplo, a situação da crise hídrica que vivemos no Brasil, que também é decorrente, por exemplo, do avanço do desmatamento, seja na região amazônica, mas também nos demais biomas aqui do país. E a luta dos povos é uma luta que articula as questões próprias de cada povo, do aspecto da luta pela defesa da sua diversidade cultural, suas línguas, seus costumes, suas religiões, mas é também uma luta que articula a defesa do meio ambiente, portanto, a defesa de direitos coletivos, direitos difusos, que beneficiam o conjunto da sociedade brasileira e da sociedade mundial. Por isso também que, de fato, há uma confluência de um grande número de apoios, de apoiadores, sejam pessoas físicas, mas também organizações que se juntam a essa luta dos povos e prestam solidariedade, prestam apoio, porque fundamentalmente a luta dos povos é uma luta de todos. Agora, falando sobre o julgamento da matéria propriamente dito desse marco temporal, uma tese político-jurídica defendida por ruralistas e setores políticos e econômicos interessados na exploração das terras indígenas, Kleber. Segundo essa interpretação considerada inconstitucional, os povos indígenas só teriam direito à demarcação dos territórios que estivessem em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Alternativamente, se não estivessem na terra, precisariam estar em disputa judicial ou em conflito material comprovado pela área na mesma data. O debate, que foi iniciado lá em 2019 sob o status de repercussão geral, foi retomado agora, mas novamente paralisado. Eu gostaria que você falasse primeiro, Kleber, sobre essa tese proposta pelo marco temporal. Por que ela é inconstitucional? O que faz dela essa aberração que os povos indígenas têm combatido com firmeza? O julgamento do recurso extraordinário com caráter de repercussão geral 1.017.365 teve continuidade na sessão desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal com a apresentação do mérito do voto do ministro relator Edson Fachin. E, na sequência, o início da colheita dos votos dos demais ministros com a apresentação de uma parte do voto do ministro Nunes Marques, quando foi interrompida, enfim, e finalizada mais uma vez a sessão. Então, com esta já é a quinta sessão em que o caso está na pauta do Supremo Tribunal Federal, tendo iniciado no dia 26 de agosto, né, e seguido ao longo dos dias 1 e 2 e também agora os dias 8 e 9 de setembro. E continua na pauta do Supremo para a próxima semana a colheita dos votos dos demais ministros. De fato, é um julgamento histórico, é um julgamento emblemático, e a extensão desse julgamento é mais um indicador, é mais um elemento que demonstra a importância desse julgamento para os povos indígenas, para o Supremo Tribunal Federal, para a sociedade brasileira,
e porque discute uma questão de fundo, uma questão fundamental para a vida de todos os povos originários do Brasil. Há uma disputa muito intensa também no âmbito do Supremo Tribunal Federal em torno dessa interpretação do atual texto constitucional, particularmente quanto ao conceito de terras tradicionalmente ocupadas, que é um conceito central do artigo 231 da Carta Magna do nosso país. Há uma tentativa por parte de setores ligados aos interesses das grandes corporações do agronegócio de tentar restringir, diminuir o alcance do conceito de terras tradicionalmente ocupadas com a utilização dessa tese do chamado fato indígena, ou do mais conhecido como marco temporal. Uma tese, uma tentativa de interpretar a Constituição, segundo a qual os povos originários só teriam direito às terras nas quais estavam na posse física no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição brasileira, ou se não estivessem na posse física nessa data, teriam que demonstrar, teriam que provar que estavam em conflito pela posse da terra naquela mesma data. E esse conflito teria que ser um conflito possessório ou um conflito de fato. Isso, caso seja referendado pelo Supremo, causaria uma situação catastrófica entre os povos indígenas, porque desconstituiria o direito desses povos aquilo que é mais sagrado para eles, que é a sua terra tradicional. Esse marco temporal, essa tese, ela legitima, ela legaliza toda e qualquer posse ilegal e ilegítima tomada dos povos indígenas antes da promulgação da Constituição brasileira. Nesse sentido, teria como consequência, como desdobramento potencial, não só o não reconhecimento do direito dos povos às suas terras, muitos dos quais ainda não têm qualquer providência administrativa para a demarcação, enfim, dessas terras, como também a anulação de procedimentos administrativos de demarcação já em curso, muitos deles já em fase final de demarcação, e até mesmo a consequência da anulação de procedimentos de demarcação de terras já conclusos, terras nas quais os povos já conseguiram reconquistar, pelo menos parcialmente, e que estão novamente na posse, colocando, portanto, esses povos todos numa situação de grande risco e de total instabilidade jurídica, instabilidade social, instabilidade econômica, enfim, abrindo possibilidades e grandes chances, enfim, da ocorrência de uma nova onda de expulsões legais e ilegais. Legais porque poderia haver, por exemplo, ordens judiciais de reintegração de posse contra os Xoclen, que é o povo que está como parte nessa ação específica, mas também ordens de reintegração de posse contra outros povos indígenas em todas as regiões do Brasil, já que esse processo tem, como disse no início, caráter de repercussão geral e, portanto, aquilo que for decidido no seu bojo, no seu âmbito, terá que ser aplicado necessariamente a todas as situações semelhantes
de todos os povos, de todas as regiões do Brasil. Mas também pode haver, e certamente haveria, caso essa tese do marco temporal fosse, ou seja, referendada pelo Supremo Tribunal Federal, uma nova fase de esbulho possessório contra os povos indígenas que estão hoje na posse de suas terras. Aqueles que conseguiram reconhecimento e a demarcação e que conseguiram, enfim, estar na posse de suas terras. Por quê? Porque essa tese, como disse, ela legitima o esbulho, legitima a violência praticada pelos povos indígenas. Portanto, ela serve como um incentivo, ela serve como um combustível a novas práticas semelhantes, uma vez que, caso, e esperamos, não será referendada pelo Supremo, mas caso fosse referendada pelo Supremo, o Supremo estaria dando uma demonstração de que é válido, é vantajoso cometer o crime, é válido, é vantajoso se apossar ilegalmente, usar a violência contra os povos para o apossamento de suas terras tradicionais. E, portanto, o Supremo estaria dando um sinal para que casos como já está em curso, infelizmente no Brasil, de invasão possessória das terras indígenas, se multiplique e se agrave ainda mais, inclusive com ações de desapossamento, ações de esbulho contra os povos que estão nas suas terras. Portanto, coloca essa tese, coloca em risco a vida, a existência de todos os povos indígenas no Brasil e, portanto, essa é uma tese que se contrapõe ao princípio da vida, ao princípio constitucional e por isso entendemos essa tese deve ser totalmente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal na interpretação do conceito de terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas do nosso país. E já há uma previsão de vocês para quando esse julgamento possa ser retomado, Kleber? A expectativa do CIMI é de que os ministros do STF garantam o direito dos indígenas à terra, especialmente depois daquele discurso atentatório do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, se isolando ainda mais no cenário político do nosso país. A retomada do julgamento está prevista para a próxima quarta-feira, a próxima sessão do Supremo Tribunal Federal. Há uma perspectiva, uma esperança de que o julgamento seja de fato concluído ao longo da próxima semana, com o voto de todos os ministros e concluído com uma votação unânime contra o marco temporal, a favor do direito originário, da tese do indigenato, enfim, uma decisão, esperamos, favorável aos povos indígenas, uma decisão que respeite de fato o sentido do texto, do conteúdo da Constituição brasileira. E como é que andam as pressões, Kleber, de todos esses interessados que representam o poder econômico no nosso país sobre os magistrados do Supremo Tribunal Federal que decidirão o tema? Nesta quinta-feira, dia 9, estava prevista na programação da segunda marcha das mulheres indígenas aqui em Brasília, a realização da marcha, da caminhada do local onde elas estão acampadas, aqui próximo à Funarte, na direção da esplanada dos ministérios, na direção da Praça dos Três Poderes, para as manifestações que os povos indígenas têm feito, sempre muito pacíficas e na defesa de seus direitos. No entanto, isso foi inviabilizado exatamente porque a esplanada dos ministérios está totalmente ocupada por grupos que atentam contra as instituições, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia do nosso país,
E esses grupos são formados majoritariamente por representantes de empresas do agronegócio e também fazendeiros, enfim, das diferentes regiões do país, que romperam um acordo que haviam feito com a própria Polícia Militar do Distrito Federal, de não ingressar no dia 6, 7, enfim, com veículos naquela área, e a força ocuparam, enfim, e estão naquela região ali da esplanada dos ministérios, com mais de 100 caminhões, boiadeiros e outros, e, portanto, numa atitude muito violenta, atacando o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o clima é de muita tensão, de muito tensionamento, e isso inviabilizou que as mulheres fizessem, então, essa caminhada, essa marcha no dia de hoje. Só para você ter uma ideia do clima que está posto em torno também desse julgamento, para além das questões que a gente viu, enfim, acompanhou no dia 7, né, com os discursos antidemocráticos, golpistas, protagonizados pelo próprio presidente da República, né, e que serve como combustível, como incentivo a essas hordas violentas que têm atacado o próprio Supremo Tribunal Federal, seus membros, e inclusive membros da imprensa, né, que ontem tiveram que se socorrer e serem protegidos no interior do Ministério da Saúde para não serem, enfim, sofrerem violência física desses grupos que estão ali na esplanada dos ministérios. Então a pressão sobre o Supremo tem sido muito intensa, muito violenta, mas os povos, como tem repetido recorrentemente, têm dito que confiam, né, no Supremo Tribunal Federal e esperam, de fato, nós também como aliados, obviamente, uma decisão justa por parte do Supremo e que respeite os direitos indígenas. O que está colocado, Kleber, é que nenhum outro governo do nosso país foi tão cruel com os povos originários como esse do senhor Jair Bolsonaro. Os massacres em aldeias promovidos por garimpeiros, grileiros, madeireiros, especialmente na região norte, têm se tornado constantes. Não houve um território sequer demarcado desde o início do atual mandato, em 2019. Isso sem contar o desprezo da administração pública em relação à pandemia entre os povos indígenas. Órgãos como o IBAMA e a FUNAI, que deveriam defender os interesses dessas populações, foram desmontados pelo governo. Dá pra gente dizer, Kleber, que o Jair Bolsonaro está para os povos indígenas como as queimadas estão para as nossas florestas? Qual é o tamanho da destruição provocada por esse governo àqueles que ocupam desde sempre o nosso território? Não há qualquer dúvida de que o governo Bolsonaro é o pior governo desde o período da ditadura militar. É um governo que se caracteriza não apenas pela omissão no cumprimento do seu dever constitucional para com os povos indígenas, seja ele relacionado aos direitos às políticas públicas, mas especialmente a efetivação do direito fundiário dos povos. É também um governo que acoberta as violências e violações que são cometidas contra os povos indígenas nas diferentes regiões do Brasil. E um governo que promove, inclusive por meio de discursos atentatórios, discursos que incentivam o ódio contra os povos da parte do próprio presidente da República. Portanto, é um governo que opera, que atua na contramão
dos direitos na contramão da Constituição, atentando contra os modos de ser e coletivos desses povos e atentando contra a vida dos membros desses povos. Portanto, de fato, uma situação extremamente grave que se vive no Brasil. Os povos enfrentam essa situação de forma muito incisiva, né? Demonstram uma grande resistência, uma grande resiliência, mas o governo tem força política, né? E tem tem usado essa força nas ações contra os povos originários do nosso país, inclusive tentando de todas as maneiras promover, usando a tática do divisionismo para tentar promover a divisão entre os povos, para a partir disso controlar, enfim, fazer avançar as suas pautas antagônicas aos povos, aos seus projetos de vida e futuro. Mas temos a confiança, a esperança de que esse momento vai passar em breve e esse governo vai passar e os povos vão permanecer e vão continuar avançando e garantindo, enfim, seus projetos de vida e futuro. E como anda o cenário atualmente lá no território Yanomami, Kleber, que até bem pouco tempo atrás vinha sendo atacado por garimpeiros, algo que nós chegamos a denunciar aqui no programa. A situação melhorou por lá, Kleber, os conflitos cessaram. O governo federal chegou a tomar alguma iniciativa efetiva? O clima entre os Yanomami continua de extrema gravidade, extremo tensionamento. Na tarde desta quarta-feira, dia 8, um número bastante grande de lideranças do povo Yanomami, de diferentes organizações e grupos, aldeias do povo Yanomami, esteve em Boa Vista, na capital do estado de Roraima, promovendo e realizando uma manifestação pública de denúncia contra a prática ilegal e criminosa, né, que é cometida dentro da terra indígena totalmente regularizada, né, da terra indígena Yanomami, com a invasão de milhares de garimpeiros que cotidianamente exploram aquele território e usam dessa presença para promover ações de terror contra aquele povo. Portanto, é uma situação que continua bastante tensa entre os Yanomami ainda. Para encerrar, Kleber, a partir dessa mobilização histórica que nós vimos em Brasília, mostrando a força dos povos indígenas, dá para esperar uma mudança de rumos no que diz respeito ao tratamento dado a esses verdadeiros representantes da nossa terra? Ainda dá para crer que os indígenas serão devidamente respeitados depois de tudo que vimos essas semanas? Nós acreditamos, sim, que os povos indígenas serão respeitados, seus direitos serão reafirmados pelo Supremo Tribunal Federal e serão certamente vencedores nesse processo, nessa luta, nesses enfrentamentos que estão se dando. Não temos expectativa, não temos esperança de que o atual governo, sob o comando do atual presidente da República, adote qualquer mudança de postura e passe a respeitar os povos. Não temos essa esperança, mas temos a confiança e a certeza de que esse governo ele passará e os povos permanecerão. Os povos continuarão a sua luta, a sua resistência e as suas conquistas por dias melhores, e isso certamente se dará em breve, esperamos.
Kleber Busato, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero parabenizar a vocês do CIMI por esse belo trabalho que vem realizando em defesa dos povos indígenas. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos dialogando contigo, com todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É uma satisfação muito grande para nós compartilharmos, enfim, informações, análises, pensamentos com todas e todos. Queremos apelar para que as pessoas estejam cada vez mais atentas, né, envolvidas com esse tema, que é um tema caro, é um tema central, como já falei antes, não só para os povos originários, mais de 300 povos, 305 povos para ser mais exato, de acordo com o censo do IBGE de 2010, falantes de 274 línguas diferentes. É uma riqueza imensa, inesgotável para o nosso país, a nossa sociedade, essa presença dos povos originários, essa multiplicidade, enfim, de culturas, de formas de existência, de ser em nosso país. Por isso, mas também, como disse, não só para os povos, para a sociedade, esse tema é um tema importante. Para cada um de nós, não indígenas, é um tema importante. Quando a gente se vê diante de uma dificuldade, por exemplo, de acesso à água nos grandes centros urbanos, quando a gente se vê diante do risco, por exemplo, de um blackout energético por escassez hídrica, a gente pode e deve lembrar-se de que os povos originários são povos aliados de cada um de nós e da sociedade na defesa de uma forma de existência que garante, enfim, e que preserva o meio ambiente, e ao preservar o meio ambiente, preserva as condições de existência para todos e todas nós. Por isso, queremos reiterar esse apelo, Anderson, a todos os que nos ouvem. E também, nesse sentido, recomendar para que quem tiver mais interesse de buscar mais informações, se aprofundar no assunto, acesse as páginas do CIMI. O CIMI presta também este serviço de assessoria, de imprensa, de comunicação, na perspectiva de levar informações e análises aprofundadas sobre a temática. Então, no site cimi.org.br, nas redes sociais do CIMI, na página do CIMI no Facebook, Conselho Indigenista Missionário, no @CIMI Nacional, no Twitter, Instagram, enfim, nas diferentes redes sociais da entidade. Quem tiver mais interesse pode se aprofundar e buscar da sua forma mecanismos de estar contribuindo também com a luta, com a causa indígena, porque a causa indígena é de todos nós. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todas e todos. Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Kleber Busato. Quero aproveitar aqui que me sobrou um tempinho nesse bloco para fazer a leitura de um texto que eu tinha separado para ler no nosso editorial, que é um artigo escrito pelo professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, a USP, o Conrado Hubner Mendes, publicado pelo jornal Folha de São Paulo na última quarta-feira, onde ele fala sobre o caráter das ações do senhor Jair Bolsonaro antes dessa divulgação, dessa nota oficial, dessa espécie de pedido de desculpas do ex-capitão. O título do texto do Conrado é "O golpe já foi, vai ser ou está sendo?". Crimes de responsabilidade, crimes comuns e crimes eleitorais em série. Do que mais precisamos para conter um autocrata de cartilha? Inflação, desemprego e pobreza subindo, crise hídrica mal percebida,
desmatamento em vertigem, 600 mil mortes, boa parte evitável, política sanitária sem rumo. Que mais para dar fim à incompetência voluntária? Não faltam indicadores jurídicos e socioeconômicos sobre o desmoronamento duplo da democracia e da capacidade estatal. Suspiros de alívio pela não decretação de golpe de Estado nos moldes de 1964, desde um carro de som na Paulista com um desfile de tanques, não provam instituições funcionando nem democracia respirando. Provam que nosso app detector de golpe ainda não roda na versão 2.0. A democracia está entubada. Instituições de controle continuam a receitar cloroquina para ver o que acontece. Lira, Pacheco e Aras formam o triângulo mágico da indolência que Mussolini nenhum botaria defeito. Não foram talhados para liderar na crise, mas para o gozo da normalidade magistocrática. Preferem colaborar e fazer pronunciamentos mais insossos que picolé de chuchu. Viram no 7 de setembro festa cívica. Fux está um tom acima, mas ainda tenta acalmar Bolsonaro. Até prometeu mecanismo de legalidade criativa para invernizar calote dos precatórios se o menino delinquente se comportasse ao microfone. O menino delinquente rejeitou o pirulito, deu ultimato a Fux e exigiu que enquadrasse seu colega canalha ou esse poder poderia sofrer aquilo que não queremos. Ao colega pedófilo também sugeriu jogar nas 4 linhas da Constituição Sou Eu. Bolsonaro não é o homo politicus democráticos que costuma inspirar previsões da ciência política. Aliados e adversários fazem seus cálculos eleitorais com base em certas expectativas de como atores racionais se comportam. A racionalidade de Bolsonaro é outra, e isso desconcerta a todos. Em 2018, aquela racionalidade extremista e anti-institucional os derrotou. Em parte por isso, a grande lei geral da ciência política para eleições presidenciais, candidato se elege com dinheiro, tempo de TV, plataforma partidária, etc., falhou. Talvez volte a escorregar em 2022. Em parte por isso, pesquisas que 1 ano e meio antes das eleições começam a mostrar um Bolsonaro sem força até para chegar ao segundo turno dizem tão pouco. Com Bolsonaro na disputa, a viabilidade da terceira via continua um bonito sonho de verão. Não sabemos se haverá eleições. Havendo eleições, sabemos menos ainda sobre as condições da disputa e a magnitude de práticas ilegais de manipulação sob financiamento obscuro. Temos apenas a certeza de que, mesmo fora da disputa, preso ou solto, empichado ou condenado à pena de inelegibilidade, Bolsonaro e bolsonarinhos formarão falange armada e excitada contra o processo eleitoral. Isso, por si só, já compromete eleições regulares e precisa entrar na conta. Temos boas razões para desconfiar que o TSE não dispõe das melhores ferramentas para controlar essa avalanche. Apesar de adotar um dos sistemas de contagem de votos mais eficientes do mundo, por urna eletrônica, o bom funcionamento da maquininha não é suficiente para eleições justas. O jogo sujo acontece antes, nos porões, nos microfones, nas redes. Ainda não aprendemos a controlar novas técnicas de jogo sujo. Sabemos quem as domina e mais se beneficia. Há 3 caminhos para segurar essa derrocada: impeachment pelo Congresso, condenação criminal pelo STF e condenação por infração eleitoral pelo TSE. É tarde, talvez tarde demais. Não há alternativa barata a essa altura. Só não dá para sustentar que algo saia mais caro que a espera de 2022 em ritmo de festa cívica. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Williams, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco conversando no Faixa Livre. Williams, eu queria começar com você hoje abordando esses 20 anos dos atentados terroristas promovidos contra os Estados Unidos pela Al-Qaeda no 11 de setembro, quando aviões foram lançados contra alvos no país. 2 deles derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, matando quase 3.000 pessoas. Uma outra aeronave colidiu com as instalações do Pentágono na capital Washington. Ainda havia um 4º avião que caiu na Pensilvânia após os passageiros entrarem em confronto com os sequestradores. Enfim, esse foi um marco na história estadunidense e deu início à chamada Guerra ao Terror, que só produziu cenas trágicas e levou a um banho de sangue no Oriente Médio. Eu gostaria primeiro, Williams, que você falasse sobre o significado do 11 de setembro para os Estados Unidos e para o mundo, e como esses atentados interferiram na atuação militar estadunidense nos últimos anos. Anderson, não há a menor dúvida sobre a importância dos atentados de 11 de setembro para a evolução do Estado norte-americano. É necessário, em primeiro lugar, lembrar que nas horas, nos dias que se seguiram ao atentado, houve uma indignação mundial. Todos se solidarizaram com os Estados Unidos. Aquelas cenas que todos nós pudemos assistir pela TV foram cenas lastimáveis. No entanto, a reação do governo dos Estados Unidos foi, talvez, mais lastimável até do que os atentados. E tanto foi assim que os Estados Unidos, que gozavam de uma posição muito confortável no sistema internacional, desde que o Estado soviético entrara em colapso, os Estados Unidos exercia uma posição hegemônica. A partir da reação aos atentados pelo governo George Bush, essa posição foi sendo corroída e, naturalmente, ela sofreu um baque, né, muito forte em 2008, quando da crise econômica financeira. Mas, voltando ao atentado, o Estado norte-americano, né, reagiu mal, não aceitou a ONU como um espaço de negociação política importante, procurando capitalizar aquela solidariedade que o mundo inteiro demonstrou, e depois, né, optou pelas ações secretas, optou por combater o terror à margem da lei. Criou aquela prisão de Guantánamo, onde, segundo os juristas do governo, os presos estavam fora da jurisdição jurídica dos Estados Unidos, portanto, poderiam sofrer, né, tortura, como o próprio governo anunciou, e também contribuiu para criar um pânico nos Estados Unidos ao reforçar medidas de segurança também contra a lei, violando os direitos individuais dos cidadãos. Portanto, reagiu mal externamente e reagiu mal internamente. Internamente, criando pânico, gerando medo, pânico e medo que naturalmente tiveram mais tarde consequências políticas, e reagiram mal externamente, né? Primeiro invadindo o Afeganistão para
caçar os terroristas, o que a princípio foi visto de uma maneira muito compreensiva por todos, mas depois, né, desrespeitando a ONU, invadiu o Iraque numa ação que evidentemente nada tinha a ver com o atentado. Portanto, voltando ao início da questão, voltando ao cerne da sua pergunta, o 11 de setembro foi, assim, um momento de virada dos Estados Unidos. A sua posição começou a se deteriorar e o anti-norte-americanismo, portanto, consequentemente voltou a crescer. Esse trauma provocado pelo 11 de setembro ao povo estadunidense, Williams, pode de alguma forma ter alimentado esse discurso que o ex-presidente Donald Trump também aproveitou do America's First, esse sentimento de patriotismo de que os Estados Unidos seriam alvo da ira de boa parte do planeta. O 11 de setembro pode ter sido um embrião para o crescimento do protofascismo por lá? Anderson, foi um embrião, sim. Nos primeiros momentos de reação dos Estados Unidos, os dirigentes norte-americanos, a começar pelo próprio presidente, procurou distinguir, né, o terrorismo do islamismo. O presidente procurou mostrar que a maioria, né, dos islâmicos, ou a quase totalidade dos islâmicos, de forma alguma compactua com o terrorismo. Mas essa distinção ela acabou sendo desfeita pelas próprias ações, né, do aparelho repressivo dos Estados Unidos. E pelo pânico que isso gerou na sociedade norte-americana. De modo que essa distinção entre terrorismo e islâmico se acabou, e tudo isso se misturou, e o presidente, o ex-presidente Donald Trump, em sua campanha, se apropriou disso, tanto que uma de suas primeiras medidas, assim que tomou posse, né, foi procurar dificultar ou mesmo impedir a entrada, né, de árabes islâmicos nos Estados Unidos, né? Portanto, a extrema-direita norte-americana se apropriou dessa ideia, se apropriou desse medo, né, para galvanizar votos, para alimentar o seu discurso. Portanto, essa reação, ela, de fato, né, foi um embrião desse discurso extremista que hoje nós assistimos pela direita, proferido pela direita dos Estados Unidos. Esse ano, Williams, o 11 de setembro se cruza com essa saída estabalhoada dos Estados Unidos do Afeganistão, que levou ao retorno do Talibã ao poder no país e a uma nova escalada de terror no Oriente Médio. Nós não chegamos a conversar a respeito disso aqui no programa, Williams. Esse episódio histórico que, 20 anos depois, devolveu a soberania ao povo afegão, mas ao mesmo tempo provocou a nova ascensão de um grupo extremista por lá, se deu com a devida responsabilidade pelos Estados Unidos na sua avaliação? Anderson, nós devemos prestar atenção no seguinte: o Talibã, que volta ao poder hoje, depois de 20 anos, é um Talibã diferente. Não diferente por ter, vamos dizer, mudado a sua visão de mundo, mudado a sua visão a respeito da prática do Islã. Mas o Talibã hoje volta com um respaldo considerável, né, das lideranças regionais existentes no Afeganistão. O Talibã não voltou, dessa vez, pelo uso da força, exclusivamente pelo uso da força. Isso porque o governo que os Estados Unidos instalou no Afeganistão, o governo que os Estados Unidos protegeu no Afeganistão, revelou-se um governo completamente inepto e corrupto. E não é a primeira vez que isso acontece, isso já havia acontecido no Vietnã do Sul. As forças políticas que
que se dispõe a cooperar e a trabalhar sob a ocupação de uma força estrangeira nunca pode ser bem vista pelo seu povo, né? Isso é uma coisa repetitiva. O governo, né, o regime, tudo tem que ser uma decisão do próprio povo, enfrentando as suas próprias dificuldades. Então, um governo imposto de fora para dentro, ele acaba apodrecendo, como aconteceu com o governo do Afeganistão protegido pelos Estados Unidos. E isso proporcionou, portanto, uma volta do Talibã, né, em outras circunstâncias, né? Tanto que as grandes potências, como a Rússia e a China, estão reconhecendo isso. Falando em Afeganistão, Williams, o Talibã anunciou essa semana a formação do governo provisório do país, com todos os membros do primeiro escalão até agora sendo integrantes do grupo extremista. O primeiro-ministro interino será o Mullah Hassan Akhund, que já tinha sido líder do governo Talibã entre 1996 e 2001, antes do regime ser deposto por forças militares lideradas pelos Estados Unidos após os ataques do 11 de setembro. Um dos vices será o Mullah Abdul Ghani Baradar, que foi o principal negociador do Talibã no acordo com o governo americano para a retirada dos militares do país. Enfim, o que você pode nos dizer a respeito desse governo interino do Afeganistão, Williams? O que essas escolhas do Talibã representam até aqui? Anderson, é natural que o Talibã faça o governo com as suas lideranças, né? Com os homens que têm estado à frente do movimento em todo o tempo. O que muda, como eu disse há pouco, são as circunstâncias, né? Todos hoje desejam a estabilidade do Afeganistão, não é? Portanto, o Talibã sabe que para governar a sério precisa criar estabilidade e se relacionar bem no exterior. Caso contrário, o seu governo viverá, né, por pouco tempo. Naturalmente que haverá reação e essa reação será financiada, porque a periferia vive permanentemente sob o risco da instabilidade. Mas as potências vizinhas, como o Paquistão, como a Rússia e como a China, desejam cooperar para a estabilidade do Afeganistão. E o pessoal do Talibã, o Talibã sabe disso, não é? Portanto, o fato desses homens estarem ocupando, né, posições no governo não significa que eles vão reproduzir a prática de 20 anos. As circunstâncias mudaram e se eles forem políticos argutos como pensamos que sejam, né, se comportarão de uma maneira completamente diferente para proporcionar, né, a estabilidade de que eu falei e viabilizar economicamente o Afeganistão. Saindo do Oriente Médio, Williams, e vindo aqui para a nossa realidade nacional, o presidente Jair Bolsonaro tem deixado de maneira cada vez mais evidente seus planos autoritários para o país. E nos seus discursos atentatórios no 7 de setembro último, o ex-capitão citou o nome de uma figura pouco conhecida até então, que teria sido interceptada, segundo ele, pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes para prestar depoimento. Trata-se de Jason Miller, cidadão estadunidense, ex-conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e criador da rede social Getter, que pretende abrigar os principais representantes da direita global e se autodenomina livre de qualquer forma de moderação por conteúdo falso ou de incitação de violência. Esse sujeito esteve no Brasil nos últimos dias participando da Conferência de Ação Política Conservadora, organizada pelo filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e foi recebido no Palácio da Alvorada pelo próprio chefe do executivo. Essa é uma figura que representa bem essa retórica das fake news defendida pelo bolsonarismo, Williams. Como é que você analisa essa proximidade entre o Jair Bolsonaro e o tal do Jason Miller?
A vinculação do governo de Jair Bolsonaro, especialmente, né, do seu filho, Eduardo Bolsonaro, com a direita, a extrema-direita norte-americana, é explícita, né? O Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, são pessoas que têm trânsito livre nos Estados Unidos com o pessoal do governo Trump. Toda essa tecnologia da fake news, né? Isso é coisa importada, né? E, naturalmente, né, os exportadores são os líderes dessa direita norte-americana. O problema, né, é que o Jair Bolsonaro tenta copiar o Trump e não consegue. Ele não é competente sequer para isso. Ademais, né, devemos levar em consideração que o Trump tinha um projeto. O Trump tinha uma visão do que se devia fazer nos Estados Unidos e qual, né, o seu projeto e qual era a sua visão, o seu projeto no mundo, no sistema internacional, né? O nosso Jair Bolsonaro não tem. Ele não consegue pronunciar uma frase sobre a economia, a sua visão sobre as relações internacionais é muito primitiva, de modo que é claro que esse movimento existe, né? Essa vinculação existe, né? Mas faltam condições, faltam ideias para que isso se transforme numa força política consequente, né, com algum projeto. Senão o que nós temos é essa loucura, esses lunáticos que não falam coisa com coisa, né? Mas a vinculação, obviamente, existe, não há dúvida quanto a isso. Como o próprio Bolsonaro disse, Williams, esse tal de Jason Miller foi conduzido na última terça-feira, quando deixava o Brasil, à sala da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília para ser ouvido no âmbito do inquérito das fake news, sob comando do ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente da República é investigado no mesmo inquérito. Esse tipo de procedimento da PF em relação a um cidadão dos Estados Unidos pode provocar algum tipo de constrangimento diplomático entre os países, Williams. Esse Jason Miller poderia depor sem o consentimento do governo estadunidense. Esse caso pode gerar algum tipo de desdobramento? Anderson, não acredito que haja qualquer problema. A Polícia Federal agiu em defesa da soberania do Estado brasileiro sem cometer qualquer ilegalidade. Ademais, né, não acredito que o presidente Joe Biden, né, vá criar problemas por causa deste cidadão. O Joe Biden não vai, né, fazer espuma por causa de um ideólogo do movimento ultradireitista liderado por Steve Bannon e, em última instância, por Donald Trump. A preocupação do Joe Biden hoje é outra, né? O que o interessa é, sim, se aproximar dos Estados Unidos, se aproximar do Brasil, de alguma forma enquadrar o senhor Jair Bolsonaro para que os seus interesses estratégicos e econômicos sejam bem-sucedidos. Portanto, eu posso até ser surpreendido, mas não acredito que o presidente Joe Biden vai acender alguma vela para esse santo. Sobre essa ameaça golpista do bolsonarismo, Williams, você enxerga a possibilidade de um arrobo autoritário do nosso presidente contar com algum tipo de apoio internacional? Esses discursos extremistas do Bolsonaro ainda encontram ressonância em algum lugar do mundo? Anderson, eu entendo que não. A vocação, o Jair Bolsonaro tem uma vocação autoritária, não é? Ele deseja ser o ditador. Ele já
cansou, né, de dar demonstrações de apreço, né, pela ditadura militar, porque vivemos, né, e também, né, pelos aspectos mais sombrios da ditadura, mais soturnos, que foi o da tortura aos presos políticos. Né? De modo que o seu desejo de ser ditador é explícito, ele não esconde isso de ninguém. O problema, né, que se coloca, né, vendo a questão dessa maneira, é ser ditador para quê? Né? Para que ele quer ser ditador? Ele tem algum programa econômico, ele tem alguma visão de Brasil que ele quer pôr em prática e não consegue? Não, ele não tem ideia nenhuma. Por isso ele não é capaz de arregimentar nenhuma força política, né, consequente nesses seus arrobos. As forças políticas que ele arregimenta são puramente oportunistas, que desejam satisfazer seus interesses pessoais ou de grupos, mas o mais rapidamente possível. Ele não tem nenhum projeto, pelo contrário. Né? Sob seu governo, o Estado se desorganizou, a economia retrocedeu, a carestia chegou, né? E não há nenhum benefício, né, para o povo. Até as camadas mais elevadas, até banqueiros e empresários, né, já perceberam, né, que o governo dele é um governo sem futuro. E no meio internacional ele é visto como um líder ridículo. Né? Um líder com o qual não há possibilidade de qualquer diálogo, mesmo porque ele não tem nenhum discurso. Portanto, uma tentativa aqui golpista só isolaria ainda mais o país. E se a situação não é boa para os empresários dos diferentes setores da economia, ela seria muitíssimo pior. Não é? Portanto, não vejo nenhum apoio internacional, salvo dessa extrema-direita norte-americana alucinada que está pouco interessada na estabilidade, no desenvolvimento do Brasil e só pensa em termos de guerra cultural. Né? Apenas para esses setores, mas que não pesariam, né, em nada na vida política do Brasil e na relação do Brasil com o exterior. E essa situação do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau Williams, que antecipou as eleições no país numa tentativa de recuperar a maioria no parlamento, acreditando que teria tranquilidade para consolidar um novo mandato e agora passa um aperto, vendo sua vantagem para o principal adversário, o novato líder conservador Erin O'Toole, se esvair nas pesquisas de opinião. Ambos estão em um empate técnico. Foi uma aposta muito ousada do Trudeau Williams. Você acha que ele vai acabar pagando por isso, perdendo as eleições? Anderson, eu acho que ele calculou mal. Ele mediu mal as suas forças, mediu mal as suas possibilidades. Isso não é incomum, não é? Ele confiou em aumentar o seu prestígio e, na verdade, acabou favorecendo o adversário que se aproveitou disso. É muito difícil fazer uma previsão, é muito difícil saber como os eleitores canadenses vão se comportar, mas o que ele fez foi criar uma situação nebulosa com a qual ele certamente não contava. Né? Agora é aguardar para ver o resultado de tudo isso. Williams Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom final de semana e também deixar aqui o meu abraço. Anderson, é sempre um prazer participar do programa Faixa Livre. Um bom final de semana para você também e um abraço para todos os nossos ouvintes. Vamos em frente.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360AM para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu quero desejar a vocês um ótimo final de semana, deixar aqui um abraço e até segunda!